Estudar muito, será que garante a sua aprovação? Muitos que estão começando agora quer largar seu emprego, quer largar seu trabalho, abrir mão de suas responsabilidades para estudar, mas será que isso garante a aprovação? Será que estudar muito de manhã até de noite e não ligar mais para nada, desligar totalmente a vida, vale a pena? Fica até o final desse vídeo porque eu vou tratar sobre esse assunto. Fala concurseiro, eu me chamo Marcos Moreira e você se encontra no canal Concurseiro Gêmeos. Hoje eu tratarei sobre o assunto estudar muito vale a pena e principalmente muitos que se encontram perdidos no ramo de concurso. Eu sei, é difícil você estudar de uma forma eficaz, estudar de uma forma estratégia, organizada, porém você não deve colocar ali um fardo imenso nas suas costas que você não vai aguentar suportar ao decorrer da preparação do concurso público. Eu vejo muitos aí se cobrando demais. E assim, muitos também que já estudou comigo, estudaram demais comigo, não conseguiram a aprovação por conta disso, ou até mesmo demoraram de conquistar a aprovação porque se cobrava demais e estudava muito. E isso fazia com que elas se enrolassem nas informações que estava ali obtendo na sua preparação. Assim, você estudar muito, se trancar num quarto, né, pegar o seu material ali e ler, assistir videoaula, sem finalidade nenhuma, né, e pensar que está agregando alguma coisa é perigoso. Por que eu falo isso? Porque muitos acabam se auto-sabotando. Às vezes, ele estuda um determinado assunto e pensa que está bem naquele determinado assunto. Vai fazer questões e faz uma questão ali de nível fundamental, acerta aquela questão e já pensa que já está bom naquele determinado assunto. E às vezes, quando vai para a prova, às vezes, quando vê um simulado, ela tira uma nota horrível. O que fazer para escapar dessa autossabotagem? Olha, é necessário que você saiba com que banca você está lidando. Isso, exatamente. Você tem que conhecer a banca do seu concurso. E assim, a melhor forma de você conhecer a banca é você conhecer as provas anteriores que essa banca fez. E principalmente as partes ali, né, os conteúdos que ela cobra nessa determinada prova, nesse determinado edital. Você vai ver na prova. Se você pegar uma prova, vamos lá, da FGV, você vê lá a prova de português. A FGV, ela gosta muito de cobrar interpretação de texto, beleza? Assim como as demais bancas gostam demais de cobrar interpretação de texto, mas só que o português da FGV não é igual às outras bancas, ela tem um português próprio lá. Então, se você for estudar, você for para sua prova, fazer o concurso ali que a banca FGV aplique, estudando o CESP, a probabilidade de você cair nessa prova é imenso. Porém, se você estuda ali aquela determinada banca, né, focado de forma eficaz, tenta entender o que aquela banca cobra muito em português, você vai longe, porque as bancas ela têm familiaridade com cada tópico do edital. Tem banca que cobra demais um determinado assunto e cobra de menos outros assuntos. A IBFC, em 2019, fazer a prova, né, da PM, e a IBFC em penal, ela cobra muito a parte geral, não cobra a parte criminal. É difícil cobrar a parte especial, né, a parte de homicídio ali, lesão corporal, etc. Mas a parte geral, ela cobra muito arrependimento eficaz, arrependimento posterior, tentativa. E eu estudei isso, e de fato, caiu muito na prova. E resultado, fechei a prova de penal, porque eu entendi como aquela banca cobra as questões ali em direito penal. E sério, irmão, quando você entende a banca, é quase 70% ali de garantia no seu concurso, porque você ali vai estar sincronizado com ela, você vai saber as matérias, né, e cada tópico que ela cobra de fato, em cada matéria, você não vai ali de qualquer jeito para sua prova. E assim, muitos pensam que estudar demais uma determinada matéria vai lhe garantir a aprovação. Aí ela concilia com a carga horária de estudo. Poxa, eu tenho que aumentar minha carga horária de estudo para estudar mais uma matéria que eu estou passando mal nela. E não é bem assim, não é desse jeito, porque tem gente, e
Eu me coloco nesse rol. Matemática, burrão, irmão. Eu sou burro em matemática. Eu, na minha preparação, coloquei uma carga horária imensa em matemática e me arrependi. Sabe por quê? Eu deixei de estudar as outras matérias e trabalhei em prol de matemática. E isso fez com que o meu percurso alongasse demais. Eu deixei de estudar ciências humanas, geografia, história, deixei de estudar informática e eu tirei uma nota baixa na minha prova. Matemática, não veio matemática, veio raciocínio lógico. A prova de matemática não veio matemática, só veio raciocínio lógico. Eu se dei bem por causa disso, mas se viesse matemática, eu ia me acabar do mesmo jeito, porque a quantidade de horas que eu coloquei foi imensa, porém não aprendi exatamente nada. Sabe por quê? Porque eu não estudei de forma estratégica, eu não parei, não olhei assim e falei, poxa, o que essa banca cobra demais na prova? Qual é o tópico que ela se familiariza? Qual é o jeito aqui que ela cobra essa questão? E se eu conciliasse isso com questões e esgotasse aquele banco de questão, a banca não ia ter para onde correr. Sabe por quê? Porque quando você trabalha de forma estratégica, conhece a banca, faz isso analisando as provas anteriores e fazendo questões, e esgota esse banco de questões, a banca não vai ter para onde correr. Tem banca que é preguiçosa, irmão. Ela repete as questões que ela faz. E às vezes, quando ela não repete, ela só troca com algumas coisinhas mínimas daquela questão. Você vai estar experiente naquele assunto que ela cobra, porque você vai saber que ela tem familiaridade com aquele assunto. É difícil estudar de uma forma estratégica, estudar de uma forma com qualidade, eficaz. Não é qualquer um que quer forçar sua mente a esse ponto de entender que aquela prova que ele vai fazer, aquele concurso que ele vai prestar, o examinador não quer saber se ele está ali profissional em direito, se ele é bacharel. Não. Na prova de concurso não passa quem sabe mais, e sim quem acerta mais. Se você acertar mais, você vai passar, independente do nível do seu conhecimento, né, do seu nível acadêmico. O concurso, ele te dá essa oportunidade de você, de fato, colocar em prática aquilo que você estudou ao decorrer da sua preparação. E sim, aquilo que você estudou de forma eficaz, porque você não está fazendo faculdade para se tornar profissional na parte de direito, né, ali na matéria de geografia e de história, você não está fazendo faculdade para se tornar profissional, e sim entender como é que funciona o concurso público. Então, você que está começando, fica tranquilo, você não vai aprender de um dia para a noite aquela matéria que você que vai aprender. Somente não é um processador Intel, vai ser um processo aonde vai demandar de você muita estratégia, muito planejamento, né? Se uma matéria está te pegando demais, vai lá, anota, faz uma anotação lá no seu caderno de todos os seus erros que você cometeu naquele determinado assunto. Constitucional, né? Você chega lá, qual tópico, qual capítulo ali, qual artigo te pegou mais naquela questão, você chega lá, anota para que aquele artigo não saia da sua cabeça e assim sucessivamente você vai acumulando conhecimento eficaz. O seu estudo ele começa a se tornar um estudo com qualidade. É quando você começa de fato a entender a banca e o que ela cobra na prova de concurso público. Muitos se encontram perdidos, eu também me encontrei perdido, estudando de forma aleatória, de qualquer jeito, mas quando eu sentei e comecei de fato a internalizar as coisas, estudar ali de uma forma que desse para eu entender, fazendo questões, revisando os meus erros. Às vezes o camarada ele quer passar horas e horas assistindo videoaula, porque videoaula às vezes se torna cômodo e às vezes se torna automático ali. Ele se auto-sabota pensando que está aprendendo alguma coisa, mas quando parte para as questões, toma pau. Mas eu, nesse vídeo, te recomendo, faça questões, anote seus erros, revise todos os seus erros, tente entender a banca, a familiaridade que a banca tem
com aquele determinado tópico do seu edital, o que ela cobra mais, como ela cobra, se é letra de lei, se é uma questão ali que vai exigir interpretação do candidato. E se você fizer isso e botar em prática tudo aqui que eu estou falando, irmão, tenha certeza que nesse processo que você está vivendo agora, que você não está entendendo, você quer estudar horas e horas, né? Assistir muitas videoaulas, jogar tudo para cima para estudar, você vai ver que um estudo eficaz, independente de tempo, vai surtir efeito na sua preparação. Não é o tempo, não é a quantidade de hora, e sim a qualidade e estratégia dos seus estudos que vão te levar à aprovação. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com seus colegas, porque é muito eficaz. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para chegar a notificação até você. Concurseiro Gêmeos na área, é nóis!